No alto do céu, acima das nuvens, o sol brilhava e os pássaros voavam. Um homem de cabelos escuros e barba espessa sentou-se perto da cama do progenitor moribundo e garantiu-lhe que poderia dormir em paz porque todas as gerações da família Xiao o tratavam com profundo respeito e reverência. Havia também muitas pessoas reunidas atrás dele, que estavam sentadas no chão e orando pela paz do moribundo. Ele foi jogado em outro mundo e nele não possuía nenhum talento em particular, não era nem um pouco talentoso. Ele teve uma vida bastante comum aqui, mas, felizmente, conseguiu muitas concubinas bonitas que puderam dar à luz seus filhos. Assim, o homem conseguiu fundar uma grande família Xiao. Com suas últimas forças, o velho moribundo sussurrou que, como as folhas voltaram às suas raízes, no final ele não poderia mudar este mundo. Mas, felizmente, o mundo também não poderia mudá-lo. A morena que estava sentada ao lado dele chorou amargamente e disse ao mestre que hoje a esposa de seu bisneto da terceira geração estava dando à luz, e, portanto, não poderia vir aqui. Mas o restante da família está reunido aqui hoje. E se ele quiser dar algumas instruções, agora é a hora. O velho servo definitivamente protegerá todos os ensinamentos de sua família. O mestre franziu a testa e disse que a primavera estava indo e vindo. Tudo neste mundo é passageiro, assim como a vida das pessoas na Terra. Isso tem seu próprio charme. Então, o velho virou a cabeça e perguntou se eles já haviam escolhido um nome para o recém-nascido. Ele mostrou seus brilhantes olhos azuis e desviou o olhar. Duas mulheres estavam sentadas ali e choravam alto. Como a família Xiao está prosperando, elas escolheram o nome Xinhua. O moreno não esperava ouvir isso, por isso só se espantou com o que ouviu. Em seguida, houve silêncio e o homem desejou que o mestre descansasse em paz. Sua alma parecia ter sido levada pelo vento e pelas folhas. No entanto, em seguida, foi descoberto o nascimento de um novo descendente com raízes espirituais e seu nome era Sai Yu. O sistema de prosperidade e sucesso familiar foi oficialmente ativado para cada descendente do mestre do sistema. São oferecidos tipos únicos de artes marciais, talentos incríveis, pílulas divinas, átrios e artefatos, capacidades de 9 estrelas, além de inúmeras outras recompensas prêmio. O velho moribundo de repente se sentou abruptamente na cama, o que fez com que a morena e os outros ficassem muito assustados e não conseguissem ver com os olhos. Isso simplesmente não pode ser. A multidão começou a se alegrar muito com o progenitor e a gritar seu nome, até que seu servo fiel levantou o lençol e viu uma lanterna embaixo dele. As pessoas não conseguiam entender o que estava acontecendo. Ele ainda não havia morrido? Não havia a menor esperança antes disso? Não que tudo se repita novamente. O velho olhou para a palma mágica. O sistema de prosperidade e sucesso da família. Que tipo de bobagem é essa? Afinal, que tipo de sistema ridículo? Talvez ele seja ativado somente quando ele completa quantos anos de idade? Uma certa notificação veio do sistema, na qual o mestre foi parabenizado por ser o proprietário do sistema. O conjunto de presentes do noviço foi ativado com urgência para ele e 360 dias adicionais de vida foram recebidos. Em seguida, os mestres também foram parabenizados por receberem as raízes espirituais do Caos Supremo e pela aquisição da técnica de cultivo imortal supremo, a escritura do grande Shi Roxo. Também houve felicitações por ter recebido 50 anos de cultivo. Portanto, o mestre deve manter a concentração e se unir imediatamente a ela. Tudo isso se juntou como uma pedra vermelha na cabeça do velho Xiao. Era brilhante e bastante solene. O mestre parecia ter se transformado diante de seus olhos. O fogo envolveu seus braços, pernas e o resto de seu corpo. O fiel servo do mestre percebeu que essa é a maior rima do Tão. Ele teve a sorte de vê-la durante sua viagem a Cebu e essa é realmente uma oportunidade celestial. Os olhos do homem arderam de alegria com o que ele viu. Em seus últimos momentos de vida, o mestre parece ter recebido algum tipo de esclarecimento e, aparentemente, colocou os pés no caminho da imortalidade. Que a família Xiao cresça. Enquanto isso, o mestre já rejuvenescido, que agora tinha longos cabelos negros, alcançou o primeiro nível de cultivo Kai. Depois, alcançou o terceiro nível de cultivo. Depois, o nono. E assim continuou até que Xiao atingiu a formação das fundações. No início,
O mestre não conseguia entender o que tudo isso significava e quais eram os outros fundamentos. Ele havia passado por até 9 níveis de cultivo Kai em apenas um dia, e agora havia alcançado a formação instantânea do básico. Ele é realmente digno desse sistema. O servo imediatamente se curvou diante do mestre e o parabenizou por suas conquistas e por entrar no caminho da imortalidade. Ao passar pelo resto de seus servos, o homem ouviu as mesmas palavras. O mestre sabia que haveria uma recompensa para cada criança nascida na família Xiao. Com os prêmios, ele recebeu longevidade e agora pode durar ainda mais tempo nesta terra. Portanto, a geração de seu filho já tem cerca de 70 anos de idade, e agora não restam muitas esperanças. Seus netos estão agora na casa dos 50 anos, mas ainda há esperança. Seus bisnetos são jovens agora e precisam trabalhar dia e noite. É urgente peneirar as sementes. O senhor chamou seu fiel servo, que ainda estava curvado diante do senhor no chão. Então, o homem de cabelos compridos disse ao servo que transmitisse sua ordem. A geração mais jovem deve se esforçar e dar à luz ainda mais descendentes. 10 anos depois, do outro lado da montanha, o mestre Xiao Shen estava sentado no pátio de seu castelo tomando chá. Um homem de cabelos grisalhos, o filho mais velho de Xiao Lai, aproximou-se dele, chamou-o de pai e disse que, seguindo suas ordens, eles organizavam pequenos casamentos uma vez a cada 3 dias e grandes casamentos uma vez por semana. E é por isso que a família Xiao ficou famosa por aceitar concubinas de todo o mundo. Em 10 anos, eles se tornaram a maior família da cidade do pôr do sol. Ao lado do homem estava um jovem descendente, Xiao Wou. Ao ouvir tudo isso, Mestre Xiao decidiu abrir a interface pessoal e, no segundo seguinte, a harmonia do sistema e a prosperidade da família foram imediatamente ativadas. O sistema mostrou que o proprietário era Xiao Shen, 110 anos, 500, cultivo, a terceira camada do núcleo dourado. Descendentes 330 artes marciais, escritura púrpura, antiga artes misteriosas, técnica da espada do pôr do sol, a raiz do espírito, as raízes espirituais do caos supremo, elixires, pílulas para preservar a juventude, X4 pílulas da longevidade, X5 pílula premium para fortalecer as fundações, X1 durante todos os 10 anos. O homem viveu em reclusão e a cidade do pôr do sol acredita em sua morte. Para um crescimento ideal, é melhor continuar se escondendo. O sistema aparece somente aos 100 anos de idade. Portanto, todos devem valorizar suas vidas adequadamente. O mestre foi abordado por seu ainda fiel servo Fubu e cumprimentou o progenitor, informando que a família Nalan tinha vindo para cancelar o casamento. O mestre, diante de tal declaração, bateu com o punho na mesa. Como é possível cancelar um casamento? O servo respondeu que a jovem Nalanian havia sido aceita como discípulo especial da principal seita de Qinglan, localizada nas montanhas de mesmo nome. Todos se reuniram no salão principal para provocar a todos. Os descendentes do mestre que ainda estavam lá disseram que a família Nalan tinha ido longe demais dessa vez. O sistema parabenizou o mestre pelo fato de que seu descendente Xiao Wou teve o casamento negado e o mestre agora tem uma escolha. Opção 1. Você precisa suportar a humilhação e concordar com o término do noivado e voltar para receber alguns milhares de pedras espirituais de nível baixo. Opção 2. Você precisa lutar agressivamente contra essa família e tomar a iniciativa na discórdia. Receba uma recompensa por isso. O Imperador do Destino da Chama. O mestre se perguntou se isso poderia realmente dar pelo menos alguma escolha. E o que exatamente é o Imperador do Destino da Chama? O sistema explicou que o Imperador do Destino da Chama é uma divindade antiga que nasceu na essência do Imperador Yan caído e tem um poder místico colossal. Ela pode melhorar as habilidades das raízes espirituais e ser transmitida a outras pessoas ou descendentes. Enquanto o mestre Xiao estava pensando, atrás dele, o filho pensou: será que seu progenitor perdeu a lágrima? Nesse momento, o mestre estava pensando que o filho mais velho de Xiao Lai era apenas um imortal sem raízes espirituais e não podia cultivar. O futuro da família Xiao repousa sobre os ombros de descendentes praticantes de cultivo como Xiao Lai. O mestre disse a seu pai que, pelo que sabe, o chefe do inseto Qin Li está a um passo de se tornar um especialista do reino do núcleo dourado. O homem de cabelos brancos disse que seu pai iria intervir ao lado de Xiao Wou. Seu pai o substituirá. A família Nalan está realmente tentando humilhar Xiao apenas confiando em seu líder? Parece que eles estão tentando a sorte com sua família. Mas, afinal, Xiao Lai tem o progenitor do reino do núcleo dourado. O mestre Xiao foi até o jovem,
colocou a mão em seu ombro e disse para ele não se preocupar muito, pois ele cuidaria de tudo pessoalmente. O rapaz agradeceu ao mestre por não ter se afastado, e eu não o deixei na mão. Um pouco mais tarde, no salão principal da família Xiao, os convidados, a família Nelon, ficaram muito indignados com o comportamento da família Xiao. Já faz tanto tempo e eles ainda não voltaram. Quanto tempo posso esperar por eles? O chefe da família, o patriarca Nalangtu, continuou dizendo que seu jovem seria treinado pessoalmente pelo chefe da seita Qingling, enquanto Xiao Wou é apenas uma pessoa simples. A própria noiva, Nalan Yun, sentou-se em silêncio com a cabeça baixa. Todos eles devem entender que Yunisha é boa demais para Xiao Wou e, provavelmente, agora estão discutindo como conquistar a família para o lado deles, e até falam em escalar a montanha ancestral para obter aprovação. O pai deles não está morto há uns 10 anos? Os servos da família Zhou ficaram de lado e foram forçados a ouvir todos esses insultos. Eles eram maus, mas não podiam forjar nada sem as ordens dos chefes. O homem de cabelos brancos franziu a testa. Os representantes da família Zhou voltaram ao salão e disseram aos convidados que eles começaram em um ambiente bastante amigável. O patriarca da família Ongtu concordou que Zhou era um jovem bastante atraente e, além disso, muito educado. De acordo com todos os relatos, ele é, sem dúvida, um bom partido para um jovem. Mas que pena, o homem estava bastante curioso para saber se o progenitor deles havia concordado em cancelar esse noivado. Então, o homem tirou um frasco roxo com um líquido e disse que o mentor de Yunisha havia lhe dado esse elixir de limpeza corporal de alto nível criado pessoalmente. E a família Xiao pode aceitar isso como compensação pelo rompimento do noivado. O homem com sua filha se levantou de seu assento e estava prestes a sair. Enquanto isso, Xiao pensou que a família Nalan era bastante generosa. Eles retiraram o elixir apenas para o término do noivado e pensaram em tudo por um longo tempo. E eles estão pedindo um favor muito grande. No final, a família Xiao pode acabar ficando em dívida com eles. E eles são muito astutos. De repente, um portal apareceu e o próprio progenitor Xiao apareceu. Ele perguntou à família Nalan se eles realmente queriam se safar com apenas um frasco de elixir. O progenitor então disse ao jovem Ou que agora era o momento de ele sair. O jovem chamou o chefe da Nalan e disse que ele deveria pegar seu elixir de volta e dá-lo a Yun. E quanto ao noivado, sua família certamente não pode concordar com essas condições. Yun olhou para a cabeça dela, esperando pelo menos alguma reação. O homem se virou abruptamente para o jovem e disse que ele era apenas uma criança e não podia interferir nos assuntos dos adultos. Portanto, ele não poderia nem tentar convencê-lo. No entanto, o jovem Xiao se aproximou da jovem senhorita Yun e perguntou se o término desse noivado era uma decisão pessoal dela ou do chefe de sua família. A garota respondeu com firmeza que a ideia era dela. Afinal de contas, seu mentor não quer que ela se case com um mero mortal, pois dessa forma seu cultivo poderia correr grande perigo. Será que ele realmente não entendia a diferença entre eles? O progenitor Xiao assistiu a tudo isso de lado, sorrindo. Nesse momento, o rapaz continuou a falar. Ele disse que, como nativa de uma família nobre, ela deveria entender que pedir o término do noivado é um ato muito vergonhoso e, se ele concordasse com o pedido dela, que tipo de futuro sua família teria na cidade do pôr do sol nas montanhas do Rei? A garota ficou bastante indignada com tal pergunta. Ele é apenas um mortal. Então que direito ele tem de discutir tal assunto com uma dama como ela? O jovem perguntou. Ela realmente acha que ele, como um mortal, não merece estar com ela, uma cultivadora? Mas se descartarmos o apoio da seita Qingling, então o que é isso? Além disso, como ela poderia ter tanta certeza de que ele era um mortal comum? Afinal de contas, ele já havia entrado no caminho do cultivo há muito tempo. O jovem Xiao se mostrou em toda a sua glória. Todos os presentes ficaram simplesmente atonitos com o que viram, porque o cara tinha a aura do quarto estágio de perfeição, apenas um passo atrás de Nalan Yun, que é o discípulo pessoal do chefe da seita Qingling. Tanto Yun Nalan quanto o chefe da família não conseguiam entender como isso era possível. Todos ficaram de boca aberta e não puderam verificar se a jovem Xiao Ou não era uma mortal comum, como haviam pensado durante todo esse tempo. Xiao Ou é um cultivador que entrou no caminho da imortalidade. Uma garota ainda estava em choque total. Seus grandes olhos roxos estavam arregalados, assim como sua boca, levantando o dedo indicador para cima. Ela disse que poderia adiar a questão do rompimento do noivado, mas tinha apenas uma condição. O rapaz não gostou muito disso,
mas deu à moça a oportunidade de se manifestar. Ele estava se perguntando com o que mais ela poderia surpreendê-lo. A garota, por sua vez, disse que suas condições são que esse cancelamento seja adiado por 10 anos, e quando esses 10 anos terminarem, ele deverá ir à montanha Qingling e lutar com ela. E quando ela vencer, romperá publicamente o noivado. E essa questão será resolvida somente entre ela e ele, e mais ninguém. A família Xiao não sofrerá com isso de forma alguma. Um jovem respondeu que os ancestrais deles compartilhavam a mesma sabedoria. Viver 30 anos na margem leste do rio, 30 na oeste, mas nunca subestimar a pouca juventude. A família Nalen não entendeu o que ele quis dizer e ficou esperando que o rapaz desse sua resposta a essa proposta. Em vez do homem, seu pai respondeu: tudo estava bem, porque eles são realmente descendentes de suas famílias. No entanto, a garota estava fora de si de raiva. Esse cara ia ensiná-la, mesmo estando apenas no 4º nível de cultivo Kai. Dentro de 10 anos, ele mesmo se ajoelharia diante dela e imploraria apenas por misericórdia. E mesmo esses 10 anos não serão necessários. O jovem Xiao colocou seu selo sangrento na folha com o contrato, que literalmente voou em suas mãos. Em seguida, ele o desdobrou para a moça e disse que diante dela não estava o documento sobre a anulação do noivado que ela queria, mas um documento sobre a dissolução do casamento da família Xiao. Havia apenas uma palavra escrita na folha em negrito: divórcio, e havia uma impressão digital ensanguentada de um jovem na parte inferior. Ele explicou que, a partir de hoje, a família Nalan e a própria jovem Nalan não terão mais relações com ele, Xiao Ou e sua família. A garota ofegou e cobriu a boca com as palmas das mãos. Como ele ousa apresentar o documento de divórcio a ela, jovem Nalan? O casal permaneceu no salão, cercado pelos empregados de suas famílias. Ninguém ousava interferir em seu confronto. Naquele momento, o progenitor Xiao bebeu calmamente um gole de sua taça e assistiu a todo o espetáculo da linha lateral. O sistema parabenizou os egos pelo fato de o homem ter escolhido com sucesso a segunda opção do resultado dos eventos e agora ele se tornou o imperador do destino da chama. Definitivamente valeu a pena. Uma pequena bola de fogo apareceu em sua mão. A morena estava olhando para ele com bastante atenção. Enquanto isso, no grande salão, o jovem Xiao Ou ordenou que seus guardas escoltassem os convidados até a saída do castelo e lembrou a família Nalan que não se esquecesse de seu inestimável elixir da purificação. O chefe da família, Nalan Tu, apenas bufou irritado e se dirigiu à saída do local com passos rápidos. Um pouco mais tarde, do outro lado da montanha, Mestre Xiao elogiou sua neta pela maneira como ela se comportou um pouco antes. Ele tinha uma coisa que o ajudaria a relaxar rapidamente, e era uma bola brilhante que ele entregou nas mãos de seu neto, que, em troca, agradeceu sinceramente a seu antepassado por um presente tão generoso. Agora, sobre o neto, havia um nome: Xiao Ou. Raça: homem. O cultivo é o 4º nível de cultivo Kai. O nível espiritual é o 2º nível. Características do Imperador do Destino das Chamas. As condições para o cultivo não foram atendidas. Portanto, a raiz espiritual de Xiao Ou não mudou e seu cultivo não progrediu. Além disso, o Imperador do Destino das Chamas não foi ativado. O homem explicou ao rapaz que ele usou uma técnica secreta para melhorar sua sinergia com as raízes espirituais. Mas há uma condição: o rapaz precisa melhorar diligentemente seu cultivo para ativar totalmente seu novo domingo. Caso contrário, casos semelhantes poderão ocorrer novamente no futuro. Colocando a palma da mão no ombro do jovem Xiao, o mestre perguntou se ele o havia entendido. O jovem respondeu que tudo estava muito claro para ele e prometeu fazer tudo como lhe foi dito. Ele não deveria decepcionar seu progenitor. Depois de terminar as instruções, o mestre enviou seu neto para treinar. Não há nada a perder em seu precioso tempo. Um ano depois, no sopé do Monte Qingun, o mestre sentou-se na posição de lótus enquanto uma bola de fogo voava à sua frente. Ele estava bastante concentrado, mas depois se distraiu e percebeu que, aparentemente, novas riquezas naturais apareceriam muito em breve. O sistema parabenizou o mestre pelo fato de ele ter descoberto novos recursos naturais e agora podia escolher. O mestre Xiao encontrou um tesouro raro e agora precisa escolher uma das opções. Usar seu cultivo do núcleo dourado de 3º nível para selar diretamente a montanha inteira e se apropriar de todos os tesouros para si mesmo. A recompensa por essa ação será uma arma mágica de alta qualidade do 5º nível. A segunda opção é que era necessário se comportar como se o mestre não tivesse visto nada disso. Não há necessidade de desperdiçar energia,
Você precisa olhar ao redor e se expor ao gol. Recompensa: arma mágica de alta qualidade de terceira categoria. A morena não pensou por muito tempo e ainda assim decidiu escolher a opção número 2. Ela parece muito melhor do que a primeira. O que há de errado em agir devagar e com bastante cuidado? O mestre escolheu a segunda opção e recebeu uma recompensa por isso. Um prato de nuvens flutuantes. Essa mesma placa deve se ajustar à forma e ao corpo de uma pessoa. Ela também grudará na pele e se tornará uma armadura oculta. A placa aparecerá somente em caso de grande perigo. Depois de inspecionar sua nova armadura, o mestre Xiao ordenou que a espada voadora fosse ativada. Ele precisa voltar urgentemente para sua casa. O sistema queria enganá-lo e forçá-lo a selar a montanha. Ela está procurando grandes problemas para si mesma. Enquanto ele se dedicar discretamente ao seu cultivo e permitir que as próximas gerações floresçam, o futuro parece bastante brilhante. É possível que os tesouros mágicos e os cultivos finalmente se tornem dele. Para ele, uma vida longa e muitos descendentes são a chave para um futuro melhor, mais feliz e mais brilhante. Isso é o que é realmente importante para o mestre. Na manhã seguinte, o bazar estava bastante animado. Um homem perguntou a um transeunte se ele havia visto aquela divina luz púrpura. O interlocutor lhe disse que todos a tinham visto. Ontem, ele teve uma grande discussão com sua esposa e saiu para tomar ar. Foi quando ele o viu. Essa luz brilhante deve significar definitivamente algum grande evento, ou um tesouro. Os próprios imortais. O primeiro homem sugeriu, nesse caso, ir caçar hoje e ver o que como. Nas montanhas, tudo deve ficar mais ou menos claro. O segundo respondeu que, se eles encontrassem tesouros lá, tudo poderia mudar. Em seguida, o mesmo homem exigiu que todos fossem reunidos o mais rápido possível e que, em hipótese alguma, permitissem que a família Wang chegasse às montanhas antes deles. Os irmãos tiveram que pegar em armas porque a família Shen tinha uma boa chance. E mesmo uma chance que só acontece uma vez na vida. Um pouco mais longe, outra família se levantou e gritou que a família Huang era invulnerável. Será que eles realmente queriam ser humilhados pela família Liu? O outro grupo estava firmemente convencido de que, desta vez, a família Huang seria a primeira a encontrar tesouros com ela, com certeza. Nesse momento, na cidade do pôr do sol, na parte de trás da montanha da família Zhou, o filho mais velho de Zhou Shen e chefe interinos, Zhou Lai, estava em uma carruagem e pediu para ser levado o mais rápido possível. Ele estava bastante ocupado e batia com seu cajado no chão do transporte com impaciência. Depois de algum tempo, ele finalmente chegou ao quintal da família Xiao, que era um campo de treinamento. Xiao lá entrou na sala e viu seu jovem pai sentado à mesa e assinando alguns papéis. Ele disse que seu filho obediente havia trazido notícias importantes e que mal podia esperar para contá-las. No entanto, o mestre perguntou por que ele estava com tanta pressa e tentou acalmar o filho. Ele disse que precisava se sentar primeiro. Em seguida, pegou o filho pela mão dourada e o colocou em uma cadeira. O homem, já com rugas profundas no rosto, pensou que, mesmo considerando que ele já tinha mais de 80 anos de idade, ele estava muito bem. Mas ele ainda precisa da força espiritual de seu pai para se sentar em uma cadeira. Afinal de contas, seu pai parece muito mais jovem do que ele. Lembrando por que ele veio até aqui, o homem disse que, na noite passada, um brilho roxo místico apareceu nas montanhas Qinjian e havia um boato de que um grande tesouro havia aparecido lá. E, no início desta manhã, todas as famílias e clãs pequenos e grandes das redondezas foram para aquelas montanhas em busca dele. Até mesmo as pequenas famílias da cidade do pôr do sol foram à caça desse tesouro. Em suas famílias, há pessoas com potencial espiritual, como Xiao Ou, e eles definitivamente não podem deixar que outras famílias coloquem as mãos em tal tesouro. O homem franziu a testa, esperando a resposta do pai. Ele tinha certeza de que, assim que ele concordasse, reuniria imediatamente uma equipe e se prepararia para ir ao Monte Rei para encontrar esse grande tesouro. O mestre, no entanto, disse ali para não ter pressa e perguntou se ele se lembrava das palavras que sempre dizia a ele quando criança. O velho respondeu que se lembrava de tudo. Ele disse para pensar cuidadosamente sobre tudo, planejar tudo antes de começar a agir. O mestre respondeu que tudo estava certo e, portanto, em uma situação como essa, sua família não poderia participar dela sob nenhum pretexto. Xiao Lai não esperava tal resposta. Ele não podia nem dizer nada sobre isso. Mestre Xiao disse que eles eram apenas pessoas comuns e não deveriam nem pensar nisso. Eles não deveriam pensar que poderiam conquistar tesouros tão grandes. E mesmo que tivessem a sorte de encontrá-los,
teriam que enfrentar imediatamente a ganância de outros clãs que também estavam procurando tesouros. Portanto, é melhor não participar disso desde o início, mas observar calmamente enquanto outras famílias estão brigando entre si, e, em algum momento, elas poderão se beneficiar, embora nem mesmo se encontrem em conflito. O homem respondeu ao pai que entendia tudo. Ele já tinha uma resposta pronta para essa decisão do progenitor, mas como ele está tão determinado, não pode contradizê-lo. O mestre continuou a dizer que, para a família deles, a principal tarefa é fortalecer a família e, portanto, não vale a pena interferir em outros assuntos. Xiao Lai não teve escolha a não ser concordar com isso. 3 dias depois, no sopé da montanha da família Xiu, o mestre sentiu que alguém estava vindo para cá, um descendente que possuía conhecimento divino. Depois de alguns minutos, ele percebeu que era apenas Xiao Lai. O mestre se sentou na posição de lótus enquanto seu filho subia até ele. Em seguida, simplesmente enviou o velho para si mesmo. Isso surpreendeu muito, já que a premonição divina do pai pode instantaneamente levá-lo até ele sem nenhum pensamento especial. E isso foi incrível. O velho começou sua história dizendo que a notícia do aparecimento de um tesouro valioso havia chegado a Seita Kinley. Por isso, eles enviaram 12 imortais para cercar toda a montanha. Todos os descendentes das famílias que subiram a montanha em busca do tesouro foram capturados pela Seita Kinyan. Eles foram torturados e completamente calados. Essa seita, que se autodenomina a mais justa e prestigiada da região, nunca pensou que teria de lidar com tal derramamento de sangue pelos tesouros naturais do Monte Kinyan. O mestre já tinha algumas ideias sobre essa seita, com base no caso do rompimento do noivado de Xiou. Agora, seriamente, as principais tarefas de Xiou são esticar o tempo e florescer a árvore genealógica. Somente assim o número de descendentes espiritualmente dotados aumentará e sua força continuará a crescer. Caso contrário, tudo será em vão. O homem disse que seu pai é um homem muito sábio. Ele aprendeu a lição e agora é hora de partir. 6 meses depois, o mestre Xiao recebeu uma notificação do sistema, pois o número de seus descendentes havia aumentado para 400. Portanto, ele tem 2 opções. A primeira é agir e explorar secretamente as montanhas do Rei Yun em busca de tesouros. A recompensa será uma veia espiritual de nível médio. A segunda opção era escolher a estabilidade e o desenvolvimento, evitar grandes conflitos e não correr riscos. A recompensa será uma veia espiritual de nível baixo. O mestre Xiao pensou sobre isso. Será que o sistema queria despertá-lo para ir caçar nas montanhas Qinjiuan? Mas lá é muito perigoso agora, considerando que a montanha está cercada pela seita Qinjiuan. Mesmo assim, ninguém encontrou nenhum tesouro ainda. Portanto, é melhor ficar em segurança e não ir a lugar algum. Portanto, o mago escolhe a segunda opção. Ele só pode atingir seu objetivo por meio do crescimento estável e da prosperidade da família Xiao. Logo ele recebeu sua recompensa, uma veia espiritual de baixo nível. O mestre só precisava colocar essa veia em uma montanha comum. Então, ela seria capaz de formar descendentes espirituais no subsolo. Um pouco mais tarde, o mestre fez com sucesso o que lhe era exigido. Ele colocou uma veia na montanha local da família Xiao e agora ela irradia uma aura espiritual densa. O mestre Xiao percebeu que o poder espiritual é simplesmente incrível e místico, e os Sikh deveriam aproveitar a vantagem da veia espiritual e começar a cultivar em completo silêncio e solidão. Naquela época, no Monte Kinyan, algo muito estranho estava acontecendo. As pessoas se amontoavam enquanto um homem as repreendia. Era o ancião da seita Kinyan, Li Zhenfang, que estava no 4º nível de criação da fundação. Ele disse aos homens e aos jovens que olhassem para si mesmos, que havia preguiças preguiçosas entre eles. Todos devem ter em mente que, se um deles ficar ocioso novamente, ele terá o mesmo casamento deplorável que o homem que ele esfaqueou impiedosamente com seu sabre há 1 minuto. Então, de repente, Lai sentiu uma aura espiritual muito forte e pulou abruptamente em uma árvore. Ninguém conseguia entender o que o ancião Lai estava fazendo e ele respondeu que intensas flutuações de aura espiritual emanavam da montanha da família Xiao. Voltando-se para seus homens, ele ordenou que continuassem a observar e monitorar os jovens trabalhadores de várias famílias, para que eles continuassem a procurar o tesouro natural. E ele mesmo foi para o outro lado da montanha da família Xiao para descobrir o que causou as flutuações repentinas da aura espiritual. Um pouco mais tarde, o ancião Lai percebeu que, quanto mais se aproximava da montanha da família Xiao, mais fortes se tornavam as flutuações espirituais de uma aura poderosa. Ele deveria conter sua excitação o máximo possível e,
pelo maior tempo possível, diminuir a velocidade e mascarar sua própria aura. Os mortais comuns certamente não serão capazes de prejudicá-lo, mas vale a pena se preocupar com outros cultivadores que podem aparecer do nada a qualquer momento. Enquanto isso, o mestre recebeu uma notificação do sistema de que a aproximação do ancião da seita Qinlei Lai foi detectada nas proximidades. O mestre Xiao não sabia quem era, pois a influência de sua aura gigante interferia em sua paz. O mestre, por sua vez, tinha duas opções. A primeira opção: você precisa matar um ancião e obter experiência de combate e um tesouro mágico de alta qualidade do terceiro nível. Na segunda opção, você precisa fazer contato amigável e receber um convidado que chegou de longe. Para isso, obtenha um tesouro mágico de alta qualidade de segunda categoria. O mestre não sabia o que escolher, então decidiu estudar calmamente toda a situação e só então escolher uma das duas opções oferecidas. Enquanto isso, o ancião Lai finalmente chegou à montanha da família Xiao. Depois de dar uma olhada na área e examinar tudo cuidadosamente, ele não encontrou nenhum sinal de outros cultivadores. Então, de repente, ele se levantou do chão e percebeu que essa era uma veia espiritual de baixo nível. Se o mestre da seita descobrir que ele a descobriu, então o papel de ancião supremo estará praticamente em suas mãos. É possível que ele até receba o direito de prioridade para usar o núcleo da veia espiritual e, assim, possa alcançar facilmente o núcleo dourado. Ele deve retornar à sua seita e relatar tudo imediatamente. Entretanto, o mestre Xiao o interrompeu e perguntou a um colega cultivador para onde ele estava indo. Na verdade, não era o próprio mestre, mas sua voz, de modo que o ancião nem mesmo entendeu quem estava falando com ele no início. Isso foi inesperado demais para Li. Será que alguém poderia ter escapado de sua detecção? Ele certamente não esperava que esse lugar tivesse um cultivador e sua intrusão não foi intencional. Então o velho se apresentou como o ancião da seita Qinlei, Lai Sanfeng. Ele disse que havia passado por esse lugar e que não iria fazer nada de errado. Por isso, pedi ao proprietário que se apresentasse. O mestre Xiao foi até ele e concluiu que ele era o sargento Lai. Na frente dele está apenas um humilde cultivador chamado Xiao. O mestre Xiao decidiu inventar esse nome na hora para mandar esse Lai Sanfeng embora daqui. Enquanto isso, Lai pensou que, pelo fato de esse Xiao ter sido capaz de escapar de sua detecção, isso fez pensar que esse cultivador é mais forte do que ele, mas não muitos níveis. Afinal, se ele fosse muito poderoso, já teria desaparecido daqui a muito tempo. Esta é a primeira vez que ele ouve seu nome, e isso significa que ele pode ser um cultivador errante. E, nesse caso, na sociedade de cultivadores, cruzar a fronteira de outra pessoa parece uma provocação. E, nesse caso, uma ameaça mortal. Se o outro lado for mais poderoso, ele nem mesmo ouvirá explicações. Ele simplesmente dará a este mundo outro cadáver. Se o Sênior Lai ainda conseguir distrair Xiao e depois matá-lo, então ele será capaz de obter essa veia espiritual. E então ele passará pelo estágio do núcleo dourado e se tornará o principal ancião da seita. É apenas uma questão de tempo. Lai tirou uma caixa com um elixir de cura de alta qualidade e disse a Xiao que queria dar a ele pelo fato de que ele certamente viria ao seu território. Portanto, isso deve ser aceito como um pedido de desculpas. Xiao também deveria ir à sua seita como proprietário desse lugar e estabelecer boas relações com ele. Olhando para o velho, o mestre Xiao percebeu que toda vez que essa pessoa sente uma aura poderosa e uma energia espiritual pura, a ganância invade cada célula de seu corpo. O mestre nunca teria pensado que essa pessoa realmente tentaria se desculpar com ele. No entanto, na verdade, o mestre Xiao riu e disse ao seu novo amigo Lai que houve um pequeno mal-entendido entre eles e que, portanto, no futuro, ele definitivamente faria uma visita à sua seita. O ancião Lai pode sentir a aura desse cultivador. Seu cultivo não deve ser muito desenvolvido. Ele ainda é um mestre especializado em fundamentos. Portanto, Lai se aproveitará de seu despreparo e atacará esse cultivador, que dificilmente é mais forte do que ele, e o ferirá gravemente, ou até mesmo matará confortavelmente. É isso aí. O ancião Lai se curvou e disse que já estava de saída, dizendo ao descendente que seus negócios importantes na seita estavam esperando por ele. Nos próximos 3 dias, o mestre Xiao poderá visitar sua seita, e ele mesmo pensou que nada o impediria de capturar essa veia espiritual. Quando o velho se virou, o mestre Xiao ficou muito feliz por finalmente poder se livrar desse velho. Nesse momento, o próprio Lai sorriu insidiosamente e pensou que, quando obtivesse essa veia espiritual de baixo nível e retornasse à seita, o ancião-chefe e o núcleo dourado não seriam nada para ele. Enquanto isso,
O mestre Xiao tinha o desejo de matar esse hóspede não convidado. Ele é muito bom em esconder suas intenções. O mestre pensou que finalmente nunca mais o veria, o descendente que só tem problemas com sua seita. Portanto, você precisa bater primeiro e com força. No segundo seguinte, o mestre Xiao sacou sua arma e correu para o velho Lai. E então o ancião sentiu uma forte pressão. Seu coração inexplicavelmente começou a bater, como se estivesse avisando de um perigo iminente. No segundo seguinte, o mestre Xiao atacou Lai, que simplesmente não conseguia acreditar. O homem não esperava que esse jovem o atacasse diretamente. A energia do Mi terrivelmente afiado manchou todos os seus órgãos internos. Embora não tenha morrido imediatamente, ele definitivamente não durará muito tempo. Como ele poderia adivinhar a sorte com um oponente como esse? Aqui o mestre Xiao expôs a verdade óbvia. O velho ia matá-lo e tomar sua veia espiritual, não era? E se ele queria isso? Então não custa nada para uma morena matar um homem. Então ele é o culpado por sua própria morte. Li se sentou no chão e mal se perguntou, em meio à dor, como ele havia descoberto tudo isso. Afinal, ele escondeu suas intenções o mais profundamente possível, e eles o descobriram de qualquer maneira. Isso simplesmente não cabia na cabeça do homem. Ele esperava tanto vencer e tirar essa veia espiritual desse estranho. E agora? Eles simplesmente matarão aqui. Ele só veio aqui em vão. Agora, 6 está condenado, percebendo que certamente não poderia evitar a morte desta vez. Lai Sanfeng começou a implorar por misericórdia, mas ele estava simplesmente cego pela ganância. Ele é um ancião da seita Qin Lian e o jovem não pode simplesmente matá-lo. E se o fizer, então que o mate. E se ele o fizer, então que não espere misericórdia da seita, que definitivamente virá para se vingar. O sistema enviou um novo alerta de que Liu quer morto ainda mais agora. O mestre Xiao balançou sua grande espada em direção ao oponente enquanto ele estava o mais tenso possível. No segundo seguinte, o mestre decapitou o velho que ainda não havia morrido e estava observando seu corpo. Tudo aconteceu como se fosse um sonho. Ele nunca teria pensado que realmente seria morto tão cedo. Enquanto isso, o jovem mestre já recebeu uma recompensa por sua escolha, um tesouro mágico de alta qualidade do 3º nível, um chapéu caínco, e também aconselhou Li a não ser uma pessoa tão desagradável na próxima vida. Parece que, depois de matar Lai Sanfeng, o próprio sistema estava à frente de sua escolha. E é por isso que ele recebeu uma recompensa tão cedo. O mestre olhou para o novo prêmio em sua mão e então percebeu que esse chapéu é perfeito para o uso diário. Não há objeto melhor para o assassino encontrar. Como de costume, ele examinou a bolsa de armazenamento de Lai Sanfeng com muito cuidado, mas só conseguiu encontrar um punhado de pedras espirituais e mais alguns elixires comuns. Que tipo de velho ainda é pão duro? 3 meses depois, Xiao Lai foi até seu pai. Quando lhe perguntaram o que precisava, respondeu que durante todo esse tempo ninguém conseguiu encontrar nenhum tesouro do Rei do Monte. A seita Qin Lian está perdendo cada vez mais a paciência a cada dia e está prestes a ir embora completamente. E nesta manhã, o último imortal que pertence à seita deixou a montanha. O mestre não esperava que toda a seita fosse embora dali. Parece que o destino não os favoreceu na busca por esses tesouros divinos. E agora que não há mais imortais no Monte Qinggong, precisamos nos esforçar e fortalecer a família Xiao o mais rápido possível. O homem entendeu tudo e agora estava indo informar todos os membros jovens e fortes da família. Quando o filho voltou, o mestre recebeu uma notificação do sistema. As raízes espirituais finalmente alcançaram 50 pessoas e ele recebeu uma recompensa especial. Agora ele estava sendo parabenizado por receber 60 anos de cultivo, 10.000 pedras espirituais de baixo nível e por desbloquear a função do campo do dom celestial e comum. O jovem mestre Xiao Shen não conseguiu descobrir o que mais eram essas novas funções. Então, ele clicou no escopo do campo do dom do céu e da terra, o lado oposto da montanha da família Xiao. Um bônus do campo tão do céu e da terra. A concentração de poder espiritual e energia foi aumentada em 10 vezes. A velocidade de cultivo foi aumentada em até 2 vezes. Agora, o mestre Xiao pode monitorar o que está acontecendo em todo o território a qualquer momento de sua vida. O jovem pensou que tudo isso soava como um paraíso secreto. Depois, houve a absorção automática de 60 anos de cultivo. Ele foi concluído com bastante sucesso. É ótimo que agora o cultivo do mestre tenha se movido para o 6º nível do núcleo dourado. De repente, o campo celestial e terrestre foi descoberto pela invasão do espírito de Ginseng de 1000 anos. Portanto, o mestre precisa fazer uma escolha novamente. Primeira opção, ele deve capturar esse espírito e, após a absorção,
poderá acelerar o cultivo do mestre. Por 500 anos, a recompensa será 300 anos de transformações da técnica do dragão. A segunda opção, você pode tomar esse espírito como seu discípulo e ele melhorará lentamente a energia dos campos do tão celestial e terrestre. A recompensa é de até 6 pílulas de longevidade, 9 etapas da técnica do espírito celestial. Tudo isso era bastante novo para o mestre Xiao. Era a primeira vez que ele ouvia falar desse espírito e, portanto, o sistema explicou tudo para ele. O espírito milenar do Ginseng é um espírito que vem absorvendo a essência do Sol e da Lua há milhares de anos no Monte Rei e que contém a essência de plantas e animais. Ele alcançou sua sabedoria há 200 anos. Depois, transformou-se com bastante sucesso há 10 anos. E sua magia inata da Terra é uma técnica de fuga. Depois de saber disso, o mestre pensou que, aparentemente, o inseto Kinley estava procurando muito por ele. Logo o mestre encontrou mentalmente o que precisava, mas apenas engolir isso seria um desperdício terrível. Portanto, ele a conquistará. Um pouco mais tarde, o mestre Xiao voou para o outro lado da montanha e para o campo tão celestial e terrestre. Então, de repente, um garoto de cabelos pretos apareceu no chão e percebeu que havia uma energia espiritual muito rica nesse lugar. Será que ele entrou em algum tipo de mundo dos deuses? Então, de repente, o próprio progenitor Xiao veio até o garoto e perguntou o que ele estava fazendo aqui e se precisava de ajuda. O garoto olhou para o homem com seus olhos enormes, sem saber o que dizer nesse caso. Depois disso, de alguma forma muito rápida e aguda, ele uivou para cima, deixando para trás apenas uma nuvem de fogo. O mestre Xiao deu uma risadinha e disse que, com essa técnica de fuga, ele poderia sair e entrar sem deixar rastros em qualquer lugar e a qualquer momento. Mas ele está no campo celestial e terrestre do Tão, seu território nativo. Como a energia espiritual dentro do campo é a mais concentrada, ela beneficia não apenas as veias espirituais, mas também diretamente o próprio campo. Portanto, a riqueza desse lugar pode competir com os paraísos secretos das maiores seitas. Uma energia espiritual tão forte simplesmente atrai espíritos preciosos espirituais tão fortes. De repente, o garoto se viu em uma nuvem de fogo e pairou acima do solo. Descobriu-se que ele estava sendo controlado pelo próprio mestre Xiao, que o encontrou novamente e o alcançou. A criança quis fugir ao ver o imortal, que só derramou lágrimas amargas. O garoto olhou para aquele homem enorme, para os padrões dele, com seus olhos enormes e parecia estar esperando nos bastidores. Mas o mestre se inclinou para ele com um sorriso gentil e disse que ele não tinha nada a temer, pois não iria prejudicá-lo de forma alguma. A criança cautelosamente estendeu suas mãozinhas para o mestre e ele a tomou para si. Ele era tão pequeno que cabia facilmente em uma de suas palmas. Então, o mestre acariciou gentilmente a cabeça do bebê, e ele claramente gostou, chegando a fechar os olhos de prazer. Que criatura adorável ela era! Como esse milagre poderia ser prejudicado? Nem mesmo a mão se levanta para fazer isso. Então, o mestre Xiao Shen lhe perguntou se o garoto gostaria de se tornar seu discípulo. No início, a criança não entendeu do que se tratava. Então, o mestre lhe disse que, se ele se tornasse seu discípulo, poderia andar livremente pelas montanhas sem ter medo de nenhum perigo. O mestre aplicará os segredos do cultivo da imortalidade a ele e ele embarcará nesse caminho difícil e longo. A morena olhou para os grandes olhos do bebê enquanto ele tentava repensar o que havia sido dito. Imortalidade, cultivo, tudo isso parecia bastante atraente. E o bebê ficou em seus braços e se curvou em agradecimento. Enquanto isso, o sistema parabenizou o mestre pelo fato de ele agora ter um aluno. E esse é o espírito milenar do Ginseng. Por isso, o mestre recebeu 6 pílulas de longevidade, 9 etapas da técnica do espírito celestial. O mestre Xiao riu e deu um tapinha na cabeça do bebê. Bem, afinal, ele é muito bom. E como ele é Ginseng, que reencarnou depois de milhares de anos, o mestre decidiu lhe dar o nome de criança Ginseng. O garoto parecia estar muito feliz com isso. Ele estava sorrindo com toda a boca. E seus enormes olhos, Xiao, mais brilhantes do que âmbar. Mestre Xiao decidiu dar ao garoto um presente de boas-vindas. Ele deve lhe ensinar a técnica das 9 transformações das artes divinas. E essa é uma técnica de alto nível da 3ª categoria. O garoto interrompeu de repente e perguntou ao mestre quais eram as 9 rotações das artes divinas. A morena respondeu que muito em breve ele descobriria tudo isso. Ele só precisa relaxar sua mente. Então,
O mestre Xiao colocou o dedo na testa do bebê e sua mente pareceu se iluminar. Parecia que o bebê Jinsen tinha aprendido tudo de uma vez. O mestre olhou para ele com muito cuidado e perguntou se ele sentia as escrituras em seu conhecimento, e ele respondeu que se sentia bem. No dia seguinte, o mestre estava de pé à mesa, com uma folha de papel à sua frente. Bem ao seu lado, sobre a mesa, estava sentado o bebê Jinsen. O mestre lhe mostrou como escrever seu nome, e ele olhou atentamente e memorizou tudo. Mas, de repente, os olhos do mestre Xiao se voltaram para a porta e ele sentiu que seu neto, Xiao Ou, estava atrás dela. Ele perguntou o que o trouxe aqui. O jovem se aproximou do antepassado e, abaixando a cabeça, disse que tinha vindo se despedir, pois queria fazer uma viagem. A busca por suas próprias oportunidades geralmente envolve sua própria aventura real. E quanto ao acordo de 10 anos, está tudo bem. Mestre Xiao se levantou e olhou para o neto com todos os seus olhos. Ele não esperava ouvir isso dele de forma alguma. Desistir de tudo e sair em uma viagem sozinho. E isso foi depois do rompimento do noivado. Ele tinha uma escolha diante de si. A primeira opção é não permitir que o neto viaje e ensinar-lhe tudo sozinho. A recompensa é uma arma mágica de alta qualidade de 4ª categoria. A segunda opção é permitir que o neto faça uma viagem e receba uma arma mágica de alta qualidade de 3ª categoria. O mestre Xia ficou em silêncio por vários minutos enquanto ponderava sobre sua difícil decisão. O neto queria ligar para ele e perguntar novamente, mas o mestre respondeu que concordava com sua decisão. Ele colocou a mão no ombro do rapaz e disse que, para se tornar uma pedra preciosa, o jade precisa ser polido. Portanto, não seria uma má ideia se ele saísse em uma viagem. No entanto, ele deve ser muito cuidadoso e atento em tudo e não deve se esquecer de seu porto nativo. Afinal de contas, essa é a vida dele. Se ele mesmo precisa seguir esse caminho, então o mestre Xiao não deve impedi-lo de forma alguma. Por causa dessas palavras e da felicidade, Xiao Ou tinha lágrimas nos olhos e se curvou diante do mestre em sinal de gratidão. Nesse momento, o mestre Xiao recebeu sua merecida recompensa. Era um pão e uma grande espada de dragão azul. O homem percebeu com saudade que todos os filhotes decolam em algum momento. Todos saem de suas casas. Cada um tem sua vida pessoal, seu próprio caminho, e não há como evitar isso. Então, de repente, o mestre disse ao seu jovem neto que queria lhe dar uma certa arma mágica. Estendendo a mão, ele disse que na sua frente havia uma arma mágica de alta qualidade de 3ª categoria, a espada do dragão azul, e que o rapaz deveria usá-la em seu próprio caminho. Pegando com alegria seu novo presente, o rapaz agradeceu sinceramente ao seu ancestral mais velho. O progenitor mais uma vez o lembrou de ficar alerta e pensar em todas as suas ações. Em seguida, as portas se fecharam na frente do jovem e ele prometeu que nunca o decepcionaria. E então o rapaz se dirigiu para a saída. Mestre Xiao o viu partir com um sorriso. Havia um pouco de saudade em seus olhos, pois ele poderia ensinar ao neto tudo o que sabia, mas não interferiu em seus desejos. E agora, vários meses se passaram desde que o jovem Xiao Ou saiu para vagar pelo bairro em busca de seu caminho e experiência de vida. O mestre estava sentado, tentando se concentrar cuidadosamente em algo, quando ele recebeu novamente uma notificação do sistema de que seu descendente Xiao Ou havia se encontrado com sucesso com o mestre e recebido instruções, o que acelerou muito seu cultivo. Agora, seu neto já havia alcançado o 3º nível e o mestre se perguntou quem seria o responsável por acelerar o progresso de Ou em tal escala. Tudo isso parece quase uma trapaça. Enquanto isso, Xiao Ou sentou-se na caverna e olhou para o anel que brilhava em seu dedo. Além disso, o anel também falava e dizia que, enquanto o garoto continuasse a alimentá-lo com sua energia espiritual, ele poderia ajudá-lo a ficar cada vez mais forte. No entanto, se ele decidir se tornar seu discípulo, ele certamente lhe passará todo o seu conhecimento. O jovem tirou o anel da bala e o jogou para o alto. Em seguida, ele se curvou diante do mestre, e o anel pareceu rir e respondeu que aquele era um aluno muito bom e submisso. Então o rapaz o colocou novamente e tudo voltou a brilhar. O tempo passou muito rápido e já haviam se passado 5 anos. O mestre recebeu uma notificação de que o nível de cultivo havia sido elevado. Então, outros 5 anos se passaram. No Monte Qinjian, a seita Qinlian, o chefe dessa seita, Lai Qinxian, estava sentado. Ele estava concentrado em sua energia espiritual,
e relâmpagos multicoloridos voavam ao redor. A luz azul traseira atingiu um dos edifícios que outras pessoas notaram. Um jovem disse que era um teste divino. O chefe da seita está prestes a passar para um novo nível do núcleo dourado. Portanto, eles precisam se retirar com urgência. Enquanto isso, o líder já havia se levantado no ar e estava olhando para todos com um sorriso no rosto. Havia apenas nuvens cinzentas no céu e ele ficou bastante nublado. O capítulo lá absorveu tudo em seu caminho. A energia espiritual dos céus e da terra se derramava em seu corpo como mel. Sua aura está crescendo mais e mais a cada segundo. E, finalmente, ela alcançará o pico do núcleo dourado. Ele finalmente passou nesse teste divino. Nesse momento, no campo de treinamento Tinfin do Inseto Rei, o chefe retornou à Terra, usando um grande capuz sobre a cabeça. Os jovens estudantes o parabenizaram pela conclusão bem-sucedida do teste. Foi simplesmente magnífico e não há ninguém mais poderoso do que ele. Eles desejaram a ele um caminho favorável para seu mestre. Um jovem Nalanian também se aproximou do homem e parabenizou o mestre por ter passado com sucesso no teste da tempestade de raios e também pela conquista de um novo estágio. O mestre perguntou ao jovem o que ele tinha ouvido sobre o fato de que, há alguns anos, ela visitou a família Xiao com o objetivo de romper o noivado. A garota mergulhou por um tempo nas lembranças daquela visita não muito agradável e disse ao mestre: eles dizem que sim. Ela assinou um contrato de 10 anos com aquele mortal Xiao Ou. Uma pessoa tão discreta vive em um mundo completamente diferente e ela o faz perceber isso. Ele nunca chegará ao topo. O mestre, olhando para a garota à sua frente, respondeu que realmente gostava da atitude dela. Um pouco mais tarde, nas montanhas que pertenciam à família Xiao, o sistema parabenizou o mestre Xiao pelo fato de o número de seus alunos ter ultrapassado 1000 pessoas. Portanto, ele recebeu uma recompensa, uma muda de árvore frutífera de ginseng. O mestre colocou a mão para frente e disse à consciência divina para se aproximar dele. Havia um brilho divino ao redor do mestre e um jovem estranho. Ele disse ao mestre que havia chegado, olhando para o jovem à sua frente. O mestre Xiao percebeu que, devido ao fato de a semente de ginseng ser um ser espiritual naturalmente educado, seus importantes talentos simplesmente surpreendem a todos. Ela está se desenvolvendo muito rapidamente. Então o mestre lhe deu essa planta da árvore frutífera de ginseng e disse-lhe para plantá-la no quintal. O jovem obedeceu ao mestre e, depois de algum tempo, plantou uma muda de árvore no pátio do castelo. Naquele momento, o mestre decidiu dar uma olhada na situação atual da família Xiao. Depois de examinar todas as informações que o sistema lhe forneceu, o mestre ficou muito satisfeito com os resultados, pois sua família estava prosperando rapidamente. Entretanto, de repente, o mestre se lembrou de que não tinha um cavanhaque há muito tempo. Ele coçou o queixo e olhou para o jovem que plantou uma árvore frutífera muito rapidamente. O mestre precisava voltar para seus aposentos e continuar a cultivar. Algum tempo depois, o mestre Xiao estava sentado em sua cama quando uma notificação veio do sistema sobre Xiao Ou. E então ele teve que fazer uma escolha. O mestre não conseguia acreditar que esses 10 anos haviam passado tão rápido. Parecia que há pouco tempo ele estava deitado em sua cama solitária e morrendo na frente de seus descendentes. Mas agora ele está sentado aqui, vivo, jovem, até mesmo cheio de energia. Se ele não tivesse esse sistema, seu túmulo já teria sido coberto de grama há muito tempo. A sobrevivência em um mundo tão vasto já é uma grande conquista, e ele é extremamente grato por esse presente do destino. Portanto, o mestre tinha novamente duas opções. A primeira opção é fazer um ataque forte e ajudar Xiao Ou a vencer a competição. Recompensa: a maior recompensa do 4º nível, habilidade sobrenatural e 9 flips de punho flamejante. Na segunda opção, você precisa verificar seu neto e sentir um grande salto de força. Você precisa ficar nas sombras e não mostrar sua identidade em hipótese alguma. Recompensa: habilidade sobrenatural, abordagem com espada. O mestre sabe que seu neto fez um progresso significativo em seu cultivo, então ele escolheu a segunda opção. Como recompensa, o mestre Xiao Shen recebeu a abordagem da espada. Nesse exato momento, no campo de treinamento no território da seita Qin Lian, Nalanian estava de pé, todo formidável, na frente de Xiao Ou. Ela estava pronta para lutar até a morte. O homem se apresentou naquele momento e disse que tinha vindo para cumprir os termos de seu contrato. Durante todo esse tempo, enquanto esteve fora, ele se tornou uma pessoa forte e justa. As pessoas na multidão apenas olhavam umas para as outras, sem saber o que esperar dele. A garota também disse que ele tinha um talento medíocre e que não deveria criar grandes ilusões a seu respeito. A honra do inseto real não será manchada.
E hoje ele finalmente morrerá, empurrando sua espada para frente. Nalinium correu para frente com toda a sua força, gritando a técnica do céu dividido. Ela estava disposta a fazer qualquer coisa para vencer esse duelo, pois não podia deixar sua seita na mão e perder a reputação. O homem ficou parado e esperou que ela chegasse o mais perto possível dele. Em seguida, suas espadas lutaram em um combate intenso e a garota disse algo sobre criar a base do 6º nível. Ela parecia um pouco perdida, porque a pessoa de quem ela tinha a pior opinião havia retornado com o mesmo nível de cultivo que ela. Mas não deixe que ele se esqueça de que toda a seita Qinlian a está apoiando. Xiao Wu apenas bufou com isso e disse que até mesmo em sua amada seita há pessoas medíocres como ele. Portanto, Una deve receber o que merece. Em seguida, o homem invocou a espada do dragão ascendente e um enorme dragão azul brilhante voou de sua espada. A energia das 9 espadas se funde no ar, formando um dragão azul com 5 garras. A garota ficou chocada com o que viu. Ela não conseguia acreditar que havia um oponente tão forte à sua frente. E isso era simplesmente horrível. Ela é a mestra júnior da seita Qinlian. Em nenhum caso, deve perder a face. Portanto, de agora em diante, ela certamente não se conterá e lutará com todas as suas forças. A garota usou a técnica do céu dividido novamente e, em seguida, o círculo laranja colidiu com o dragão do cara. A verdadeira batalha começou. Então, de repente, tudo entrou em uma desgraça. Yu estava sentada no chão com a cabeça baixa. Xiao David ainda trovejava e dizia que, em seu contrato de 10 anos, ela havia perdido. De repente, a garota começou a implorar para que ele não a matasse. Nesse exato momento, pela primeira vez em sua vida, a garota aprendeu o que é o verdadeiro medo. Mas, ao contrário de todas as expectativas, Xiao Wu simplesmente se afastou dela na outra direção e saiu, olhando para ele. A garota percebeu que tudo o que havia acontecido com ele ao longo dos anos, ela nunca seria capaz de compreender. No entanto, ela sabe que esse homem passou por muitas provações. Os golpes foram muito mais duros do que os que ela, a chamada mestra júnior da seita, enfrentou. Ela derramou 2 lágrimas, sem saber se estava arrependida de tudo isso ou se estava apenas envergonhada por ter perdido. Enquanto o cara tentava sair desse lugar, ele estava cercado por jovens. De acordo com eles, ele insultou todos os jovens mestres daqui, portanto não pode simplesmente ir embora. Se esse jovem deixar este lugar hoje, a reputação deles cairá por terra. Assim que os eventos de hoje se espalharem por toda a vizinhança, como eles poderão continuar vivendo neste mundo? Os plebeus são inocentes, mas tendo entrado no mundo dos imortais, eles são considerados culpados. Xiao Wu sorriu e perguntou, é realmente esse o caso? Ele não quer matar ninguém aqui, mas parece que é assim que tudo está indo. Sua paciência está começando a se esgotar. Depois de avaliar a situação, Xiao Wu percebeu que, entre eles, há um ancião com o 9º nível de cultivo da criação da fundação, e o mais fraco está no 6º nível. O homem tinha acabado de concluir literalmente um duelo feroz e agora sua energia estava esgotada, mas agora ele teria que lutar com 10 oponentes, perdendo gradualmente sua posição. De repente, o anel no dedo do rapaz se iluminou e seu cultivo disparou. Ele havia alcançado o meio do desenvolvimento do caminho do núcleo dourado. As pessoas notaram que ele é um rapaz bastante incomum. Seu cultivo se desenvolveu tão repentinamente que ele superou até mesmo eles. Mas todos eles devem tomar seu tempo, porque geralmente um ganho tão grande e rápido tem seus efeitos colaterais. Nesse momento, Xiao foi abençoado pelo próprio mestre. Ele levantou as espadas para atacar e o dragão voou novamente. O cara soltou com força 9 golpes de um dragão voador, e ele queimou terrivelmente. Todos eles sugaram os restos de sua energia. Todos os anciãos foram lançados ao ar por seu golpe. E é por isso que o cara deve usar essa chance para escapar da pressão aterrorizante do núcleo dourado que se acumulou instantaneamente sobre ele. O jovem agarrou-se à garganta, sentindo um peso terrível em seu corpo. O ancião da seita disse que a honra deles não seria manchada hoje. Portanto, o rapaz tem de se ajoelhar e pedir desculpas a todos. Então eles o perdoarão e o deixarão vivo. Nesse momento, Xiao Wu mal conseguia se levantar e já havia começado a tossir sangue. Ele bufou e percebeu com desgosto que esse contrato de 10 anos não passava de uma piada. Aparentemente, independentemente do resultado, ele não poderá deixar a seita. Bem, então que eles tentem impedi-lo. O mestre chamou o jovem de teimoso Haru. Em seguida,
Colocou a mão na frente e direcionou um raio verde para ele. O anel foi ativado repentinamente e pediu ao homem que lhe entregasse seu corpo. O homem repetiu as palavras de todos que disseram algo sobre a honra dessa seita. O mestre que estava no anel disse ao seu querido discípulo que ninguém poderia detê-lo. O jovem Xiao já estava começando a se preocupar, mas seu mestre lhe garantiu que estava tudo bem e que ele só precisava tirar um cochilo. Mas da próxima vez ele terá que confiar em si mesmo. O espírito do mestre possuiu o jovem discípulo. Houve uma grande explosão e até mesmo o mestre da seita ficou um pouco surpreso. A princípio, ele não entendeu o que aconteceu, porque o cara simplesmente desapareceu. O Xiao Ou tem uma técnica secreta. Embora naquele momento ele sentisse seu desaparecimento, sua consciência divina não conseguia descobrir onde ele havia desaparecido. O mestre se voltou para seus discípulos e lhes disse para encontrar 2 anciãos que liderariam o grupo de busca da família Xiao. Precisamos matar cada um deles. Os capangas entenderam a ordem e imediatamente correram para executá-la. Eles foram imediatamente para a terra de Xiao. Naquele momento, do outro lado da montanha, Xiao Ou estava sentado em uma caverna de onde havia saído naquele mesmo dia. Ele estava chateado e completamente concentrado em seu mestre. Já haviam se passado alguns dias e o tempo estava bastante nublado nas montanhas que pertenciam à família Xiao. O mestre Xiao ficou do lado de fora e olhou para o ameaçador céu cinza. Ele já havia alcançado o topo do 9º nível do núcleo dourado e, hoje, finalmente chegou a hora de alcançar o estágio da origem da alma. Tudo ao redor do mestre brilhava e ele subiu ao céu em meio a toda essa luz. Os lutadores gritaram que nenhum dos Xiao tinha permissão para se aproximar das montanhas da família e que todos deveriam se apressar o mais rápido possível. Parecia que o mestre sabia de todas as coisas mais íntimas. Ele se elevou tão alto no céu, onde a luz e o relâmpago se originam. Tudo era muito brilhante e incompreensível. Dessa forma, ele conheceu o nascimento da alma, e assim continuou por um longo tempo. Enquanto o resto do Sui estava na praça discutindo sobre uma forte tempestade, um dos professores disse a todos que voltassem para seus assentos. Naquele momento, o mestre Xiao estava olhando para todos de cima. Afinal de contas, ele já havia entrado com sucesso no estágio da origem da alma. Um garoto, que na verdade era um jovem, correu até o mestre e perguntou se ele estava bem. O próprio mestre virou a cabeça para ele, sorriu e disse que estava tudo bem com ele. Isso porque o teste estrondoso da origem da alma não era nada para ele. Os demais alunos, assim que o viram, também o parabenizaram pelo novo estágio e lhe desejaram um bom caminho nas artes marciais, para que esse caminho continuasse a florescer e nenhuma prova de tempestade pudesse abalar o mestre. Depois de algum tempo, o mestre sentou-se em seus aposentos e continuou a cultivar. De repente, as lembranças lhe vieram à mente. Ele já foi um mortal muito comum, preocupado com o nascimento, o envelhecimento, as doenças, é claro, a morte. E agora sua expectativa de vida é de mais de 1000 anos. O sistema escreveu que os discípulos do inseto real que entraram nas terras de sua família foram descobertos. O mestre deve fazer sua escolha novamente. Na primeira opção, ele deve puni-los por sua audácia e matar todos eles, e como recompensa, receberá o maior tesouro da 5ª categoria. Na segunda opção, você precisa fazer uma declaração de que o mestre precisa de um pouco mais de tempo para se desenvolver e observar o que está acontecendo. Como recompensa, ele receberá o maior tesouro da 4ª categoria. O mestre Xiao pensou que, se quisesse estabilidade, deveria escolher a segunda opção. Se a família Xiao desaparecesse e apenas ele permanecesse, o que aconteceria? Qual seria o objetivo então? Acontece que ele tentou em vão todo esse tempo. Os descendentes de Xiao não deveriam deixar que pessoas estranhas os prejudicassem. Portanto, o mestre escolheu a primeira opção e os dossiês Shuka dos oponentes apareceram imediatamente na frente dele. Há 10 deles no total. O mais forte deles é o segundo ancião, que está no 8º nível de cultivo. Acabou sendo apenas um grupo patético de Kluts. De repente, algo muito rápido aconteceu e o jovem que estava sentado ao lado dele ficou surpreso. A escuridão desceu sobre a cidade. Uma lua roxa brilhava. Os membros da seita já estavam se aproximando do castelo e um deles gritou que sua principal tarefa era acabar com todos os membros da família Xiao. E é necessário impedir que Xiao Ou volte para casa preparado. Eles não devem deixar ninguém em um raio de 100 metros. Tudo isso foi dito pelo primeiro ancião. Os discípulos que estavam atrás dele apenas admiravam seus conhecimentos e discurso. Embora, é claro, eles não tivessem certeza, pois poderia haver um plano para o segundo ancião. De repente,
o mestre Xiao apareceu atrás deles. Ele disse que a seita dele se considera muito justa, mas ele nunca esperou que eles se comportassem de forma tão astuta e insidiosa. Portanto, nesse caso, eles não sairão daqui. Convidados inesperados. Uri esperava que Aya fosse notada tão rapidamente. Um dos visitantes perguntou ao mestre quem ele era e como se atrevia a falar com eles de forma tão ousada e descarada. Afinal de contas, seu chefe é um homem poderoso que ultrapassa todos os limites. Ele não tem medo de que um raio possa cair sobre ele? Os oponentes já haviam começado a atacar o mestre Xiao. Um dos anciãos sorriu ameaçadoramente e disse que achava que esse estranho seria um oponente mais formidável. Ele definitivamente não sobreviverá. Quanto ao mestre Xiaoziu, por que ele é tão confiante em si mesmo? E então, com um só golpe, ele dispersou todos em diferentes direções. O ancião ficou completamente chocado e não entendeu o que estava acontecendo. E de onde vieram todas essas espadas flutuantes? Elas estavam sendo mantidas em uma emboscada o tempo todo? Um dos discípulos atrás do segundo ancião disse que era melhor eles se retirarem. E ele ficou ali, incapaz de dizer uma palavra. Então, houve um clarão brilhante. Ninguém entendeu nada. Um mestre Xiao ficou de pé e, com um rosto calmo, observou todos eles. E como todos ficaram com medo do desconhecido, ele usou a técnica da espada rápida e, em seguida, o segundo ancião decolou e ordenou que todo o seu povo fugisse daqui o mais rápido possível. É urgente informar ao chefe da seita que eles não podem deter a família Xiao, porque essa pessoa pedirá invulnerabilidade. O mestre observou todos eles fugirem, depois os matou e imediatamente recebeu uma recompensa do sistema. Ele recebeu o maior tesouro da 5ª categoria, a espada da nuvem azul. Ele era grande e bonito e o mestre se elogiou por um trabalho tão bom. Agora você tem uma arma de primeira classe, a espada Azureclon, e sua antiga espada espiritual pode ser aposentada. Em seguida, o mestre Xiao simplesmente subiu e voou para longe. Desde então, vários dias se passaram e todos se reuniram no salão de reuniões da seita Qinglian. O líder sentou-se em seu trono, enquanto todos os outros permaneceram de cabeça baixa. O chefe da seita, Lai Qingshin, estava gritando e estava furioso. Ele estava perguntando quem se atrevia a matar o ancião. Parece que a família Xiao não pode ser subestimada. O ancião está no 8º nível de criação da fundação, assim como um grupo de estudantes que seguiram o mesmo caminho. E todos eles foram mortos com um único golpe. Como isso pode ter acontecido? Ninguém sabia explicar como isso havia acontecido. Portanto, o chefe de Lai decidiu que ele mesmo deveria ir até lá e descobrir quem era esse mestre misterioso. O mestre Xiao sentou-se em seus aposentos e cultivou enquanto o chá era preparado em um bule. Ele percebeu que a eficácia desse cultivo é 2 vezes maior, e isso é muito surpreendente. Ele decidiu dar uma olhada nas informações pessoais. Xiao Shen já tinha 125.000 anos de idade. Com uma vida útil tão longa, ele pode sustentar toda a sua família por muitas gerações. Então, como se a pequena alma do mestre tivesse voado, ele observou tudo de lado, olhou para as crianças e se alegrou. O velho estava completamente satisfeito com a prosperidade de sua grande família. Em seguida, dirigiu seu olhar para a multidão de pessoas e viu um cultivador do mundo do núcleo dourado entre elas. Mas eu não entendia o que ele estava fazendo aqui. Portanto, Xiao Shen decidiu dar uma olhada nas informações sobre ele. A aparência dessa pessoa era inerente à seita Qinglian, e isso é exatamente o que o mestre Xiao não esperava ver. O que esse homem está fazendo em suas terras? E ele certamente não esperava que esse mestre fosse Lai Qingshan. Se o cultivador do mundo do núcleo dourado causar um pogrom em sua família, então tudo estará acabado. De repente, as pessoas começaram a morrer na praça e o mestre viu tudo perfeitamente. Tudo era como uma bomba relógio. Ele já estava no primeiro estágio da alma incandescente, e eles estavam apenas no núcleo dourado. Parece que não se pode permitir que esse chefe de seita saia de suas terras. O mestre percebeu, com tristeza, que não há problemas neste mundo, apenas com os mortos. Nesse momento, o chefe da seita lá estava passando pelas pessoas. Ele pensou que, embora esse lugar se chamasse Residência Xiao, ele se assemelhava a uma cidade dentro de uma cidade ao pôr do sol. Acontece que a família Xiao não é tão simples assim. Aparentemente, ele precisa inspecionar minuciosamente tudo aqui. Estava escuro e nublado lá fora, e um portal apareceu de repente na frente da cabeça de Li, de onde uma voz lhe perguntou se ele estava gostando da nova cidade. Vi percebeu que a família Xiao não é nada do que parece à primeira vista. Ele só precisa manter a calma. Só isso. Então, um colega cultivador chamou o mestre de colega e, com um sorriso estranho,
disse que a energia espiritual nessas terras é simplesmente celestial. No entanto, desta vez ele entrou no território de outra pessoa sem um convite e pediu desculpas por sua audácia. Por isso, ela até pede desculpas pessoalmente. No entanto, o mestre deu uma resposta que não era esperada dele. Ele disse que o cultivador não seria perdoado, porque, normalmente, quando um convidado não convidado entra aqui, ele o mata imediatamente. E por que eles deveriam falar sobre compensação? Danos. Agora, o ancião preparou para ele o melhor chá de todo o território e, assim, o mestre convidou o hóspede para uma festa de chá nas montanhas Xiao para um encontro pessoal. Depois de algum tempo, o chefe da vida voou até seu destino e se apresentou como Maia. Em resposta, o mestre deu seu nome verdadeiro e disse que era o ancião e progenitor da família Saio. Em seguida, o moreno pediu a seu gentil convidado que se sentasse e provasse seu delicioso chá, já que o convidado era um moribundo. Não adiantava esconder toda a verdade dele. Li não queria acreditar em toda essa bobagem, mas pelo menos ele fingiu. E também disse que o contrato celebrado há 10 anos levou ao fato de seu amado aluno ter se tornado aleijado e que tudo isso era por causa da família deles. O próprio chefe do conjunto prometeu a si mesmo que mataria esse velho na sua frente a qualquer custo. Para o mestre, o sistema parecia que o oponente queria matá-lo, enquanto o próprio Xiao Shen continuava calmamente a beber seu chá. Bem, Lai começou a bajular, dizendo que o irmão Xiao havia alcançado tais alturas. Sim, e tem um cultivo formidável. Ele é realmente um verdadeiro herói. O poder de cultivo do irmão Xiao é realmente aterrorizante. Por isso, o convidado perguntou sobre o mestre do velho. A cada segundo que passava, Lai queria matá-lo mais e mais, e no final, o mestre Xiao o chamou de canalha. Ele disse que, quando ele morresse, ele o recompensaria com uma pequena estatueta de ouro. Esses dois já estavam andando pela vizinhança. O mestre estava conduzindo algum tipo de excursão para seus convidados inesperados. Lai disse que sua humilde residência é realmente elegante, e ele até se atreve a admirá-la. Parando em uma pintura, o mestre Xiao disse que ela foi criada pelo senhor do pavilhão Bromo do Norte, Feng Jimei, e depois pela famosa espada da nuvem azul. Ele pode cortar ferro como manteiga, e isso é algo muito raro. Quanto à flor de pérola carmesim, ela é um tesouro da região de Jiangzhou. A absorção dessa flor pode fortalecer o cultivador. Li percebeu que esse homem havia estabelecido contatos com grandes clãs de várias regiões. No entanto, ninguém ainda conhece seu pedigree ou, pelo menos, seu mestre. É como se ele fosse mais misterioso do que um buraco negro. Enquanto isso, o mestre disse que ele era um humilde aldeão comum, sem uma seita ou origem nobre. Seu cultivo não merece a atenção do convidado. É apenas o segundo nível do núcleo dourado. É uma pena sequer mencioná-lo. Nesse momento, o mestre Xiao realmente esperava que o homem à sua frente transmitisse suas saudações aos seus ancestrais em 18 gerações, porque muito em breve ele iria demolir seu crânio. Li, por outro lado, acreditou apenas na metade das palavras desse homem. No entanto, ele perdoou e descobriu que havia apenas um cultivador na família Zhou, o próprio Zhou Shen, e não havia nenhum rastro dos outros. Nesse momento, o mestre percebeu que o espírito de Ginseng havia retornado à sua forma normal e sua aura estava oculta para ali. Na aparência, ele não pode ser distinguido do rabanete branco selvagem. O hóspede percebeu que, como esse velho não tem apoio e tem apenas o segundo nível de cultivo, ninguém o condenará. E assim, parece que o chefe da posse está prestes a sair. Ele disse que a reunião de hoje com o mestre progenitor foi uma grande honra para ele, mas ele ainda precisa visitar outro lugar, então não vai mais distrair o mestre. Enquanto isso, seu desejo de matar esse homem estava crescendo cada vez mais. Zhou Shen estava bem ciente disso. O inseto real ainda é uma fruta. Quando Lai se levantou, Xiao lhe desejou uma boa viagem, mas então a cabeça parou porque Xiao o chamou pelo nome, o que significa que sua identidade já havia sido estabelecida tão rapidamente que uma sensação de perigo começou a surgir nele. E então o mestre Xiao usou sua técnica de espada rápida favorita. Esse era o cultivo do primeiro estágio da alma incandescente. Ele perfurou o corpo de Li, que estava apenas planejando uma emboscada, mas acabou sendo pego. Xiao Shen não perdeu a compostura e conduziu um ataque poderoso. Enquanto isso, o mestre Xiao examinou Lai Kingston com a ajuda do sentido divino e já pode dizer com firmeza que ele não tem chance de sobreviver a esse duelo. Então, algo vermelho e estranho se formou no chão.
O sistema explicou que era um fragmento de um ancião do Salão das Almas Negras de Wang Kai, que foi usado para controlar a cabeça de Lai. O mestre Xiao nunca tinha ouvido falar de tal coisa, mas como ele é o mestre das marionetes que controla Lai Kingston, ele ainda merece morrer. O espírito perguntou a Xiao quem ele era, já que ele ousou se livrar do peão do Salão das Almas Negras. Mas o mestre Xiao Shen também não era um dedo duro, então ele disse com uma voz firme que ele deveria ouvi-lo, porque ele é seu pai. Enquanto isso, no quartel-general do Salão das Almas Negras, esse mesmo espírito de repente ficou com a alma doente, de modo que o homem gritou com muita dor. Ele se sentou no chão enquanto a cor azul tremulava ao seu redor. Ele prometeu que mataria esse homem. Como ele ousa matar um fragmento dele? Ele o esfolará vivo, depois cortará seus músculos e o transformará em carne moída. E no final, ele extrairá sua alma e a queimará dia e noite em uma fornalha flamejante, não permitindo que ele morra. E então ele faria tudo isso com toda a sua família Xiao. Mas também não podemos nos esquecer do plano principal do mestre. Portanto, ele terá que conter sua raiva por enquanto. E quando o plano do mestre for coroado de sucesso, então chegará a hora do acerto de contas. Alguns dias depois, na seita Qinglian, devido ao desaparecimento do mestre da seita, todos os anciãos foram mortos. Não há mais nenhum líder em toda a seita e todos os discípulos parecem estar em pânico. Somente a garota sabe que seu mestre, Lai Qingshan, foi para a família Xiao. Ainda não há cura para o arrependimento. E agora, por causa de tudo o que aconteceu, Yun se tornou cinza em apenas uma noite. Até mesmo seu firme coração do tão se desfez como areia. E tudo isso porque sua seita se comportou de forma muito imperiosa e ameaçou muitas coisas. E até mesmo muitos discípulos inteligentes secretamente se apossaram dos recursos da seita e silenciosamente a deixaram. Mas todos os demais pareciam estar silenciosamente imersos em seus pensamentos. Muito em breve não restará mais nada dessa seita. Alguns dias depois, a seita Qinglian anunciou sua dissolução. Um dos estabelecimentos estava bastante lotado. Os homens estavam sentados à mesa e discutiam o que havia acontecido. Um deles perguntou: não foi há apenas alguns dias que o chefe deles não estava no limiar de um novo cultivo? Parece que a seita cruzou o caminho daqueles que não deveriam ter feito isso. Em geral, ninguém sabe quem fez tudo isso e por quê. Mas ele realmente se livrou manualmente dessa seita. Um agrupamento tão grande e, no final, não há nenhuma seita mais forte em um raio de vários milhares de quilômetros. Então, quem pode destruí-la até o chão? E é difícil acreditar em uma coisa dessas. É difícil acreditar em tal coisa quando, por muitos anos, a seita foi quase a principal. Eles eram lutadores e cultivadores de alto nível. Eles eram considerados de elite e todos queriam chegar lá para aprender várias habilidades e técnicas. Entretanto, agora eles se foram e isso simplesmente não se encaixava na mente de muitas pessoas. Nessa época, nas montanhas Xiao Jr. procurou seu pai porque finalmente havia dado um grande passo e, portanto, veio informar que o inseto real havia chegado ao fim. No entanto, o homem não esperava que o progenitor já soubesse disso, ainda mais porque ele se livrou deles. O homem ficou olhando para o que ouviu. Ele certamente não esperava por isso. Como ele lidou com isso? O mestre Xiao apenas se manteve misteriosamente em silêncio. O mestre Xiao Shen ordenou que seu filho mais velho reunisse todos os seus descendentes que possuíam uma raiz espiritual em um só lugar. Em seguida, eles precisarão ser levados para as montanhas Xiao para que Lin Kangyi possa lhes ensinar a técnica celestial. Junior Lai começou imediatamente a cumprir a ordem. Entretanto, antes de sair, seu pai lhe disse que ele continuaria a praticar seu cultivo por enquanto. O homem de cabelos grisalhos pensou imediatamente que, ao retornar, precisaria concluir rapidamente todas as tarefas que seu pai havia lhe dado. Um pouco mais tarde, a algumas centenas de quilômetros do Monte Qingjin, o mestre Xiao em apenas um mês de reabilitação com alguns elixires diferentes e a maioria das feridas desapareceu. Agora ele precisa descobrir de alguma forma as notícias sobre a seita Qinglian. No sopé da montanha da seita, Xiao Ou estava conversando com um transeunte aleatório e tinha acabado de ouvir notícias estranhas dele. Descobriu-se que a seita Qinlei havia sido destruída em um acidente. Ela foi eliminada há muito tempo e ninguém ainda sabe de quem é essa obra. O neto de Xiao Ou não esperava ver a seita cair dessa forma porque ele tinha acabado de curar suas feridas. Mas então ele percebeu que isso poderia ser considerado como se ele tivesse sido vingado e isso o fez se sentir um pouco melhor. Voltando-se para seu anel,
O jovem perguntou ao seu mestre para onde iriam agora, e ele lhe disse que o próximo destino seria a Torre Tianxin, e isso foi perfeito. O rapaz ouviu seu velho Xiao mencionar esse lugar uma vez. Ele desenvolveu um poder de primeira classe, e até mesmo Nozek pode se comparar a ele. 5 anos depois, a família Xiao, o número de descendentes de Xiao ultrapassou 2.000 pessoas, e portanto, o mestre recebeu como recompensa um tesouro mágico de primeira classe de 4ª categoria. Botas Cloud Chazer, o mestre não imaginava que sua família já tivesse crescido tanto. Assim que calçou os sapatos novos, eles imediatamente desapareceram de vista como se nunca tivessem existido e, depois de uma pequena amostra, sua velocidade já havia dobrado. Nos últimos 5 anos, toda a montanha Qingyun passou a ser propriedade da família Zoe. Até mesmo a cidade do pôr do sol se tornou a base da família. Mas, ao mesmo tempo, há vários rumores fora de seus territórios, que dizem que a família Zoe tem um especialista misterioso ao longo dos anos de estudo com Lin Kangyi. Todo discípulo com raízes espirituais embarcou no caminho do cultivo da imortalidade. Assim, tendo adquirido um grande número de descendentes e cultivadores, a família Xiao tornou-se dominante na região. O mestre Xiao decidiu abrir o sistema e visualizar as informações pessoais. Ele ficou surpreso com o fato de ter uma vida útil bastante longa. Parece que uma vida confortável é o melhor caminho. Ele também precisa verificar a situação atual dos outros. O mestre concluiu que tudo estava muito bem, porque todos os alunos tinham alcançado o estágio do núcleo dourado, caras realmente talentosos, e todos se tornaram mestres da Torre Tianxin. Esse é um potencial muito bom. Todos eles são dignos de serem descendentes de Xiao. O mestre Xiao então percebeu que seu filho mais velho, Lai, havia recentemente alcançado com sucesso a fase de criação da fundação. É necessário abraçar toda a família com a ajuda de um sentimento divino. Assim, o mestre viu onde seu filho mais velho estava agora e, no momento seguinte, o homem estava bem na sua frente. Ele obedientemente abaixou a cabeça na frente do pai, porque ele o estava chamando. O mestre estava mais uma vez convencido de que seu filho estava realmente no caminho do cultivo. E não apenas isso. Li parece bastante saudável agora. O mestre Xiao disse de repente que ele parecia muito mais jovem do que antes. Agora ele também é um cultivador e, portanto, quando mais tarde se encontrar com Lin Kangyi, o mestre lhe pedirá para ensinar técnicas de cultivo ao filho e, portanto, o homem precisará se esforçar no futuro. O homem já estava impaciente para começar a trabalhar. Ele nunca teria pensado que se tornaria um imortal lendário. Mais tarde, Sil ficou sozinho por 130 anos em reclusão. De repente, o sistema informou que o Ascended havia sido detectado e que ele precisava fazer uma escolha. Ou ele o encontrava e o tomava como seu discípulo, ou poderia provocar uma grande catástrofe. Há uma recompensa pelo aprendizado e ela parece muito melhor. No entanto, ainda vale a pena ficar atento. Precisamos observá-lo. Primeiro, ele expandirá seu sentido divino, tanto que ele poderá cobrir toda a montanha do Rei Yun. Então, o mestre acabou de encontrar um jovem, que ele conseguiu transferir para si mesmo em questão de segundos. O vídeo chegou ao fim, pessoal. Quem quiser uma continuação comenta aí. E não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.